Pois bem, desde a última sexta-feira, que 118 candidatos a vereador e mais 3 a prefeito aqui em Matão já estavam liberados, né, para poder sair às ruas, para poder fazer a campanha e também pela internet. Para falar sobre esse prazo, um novo prazo, estou aqui com a Thalita Banhos, né, chefe do cartório eleitoral de Matão. Thalita, agora até outubro, né, candidatos liberados para poder fazer as suas campanhas, né, e também levar as propostas para os eleitores. Aqui em Matão, 64.592 eleitores terão agora a oportunidade de tomar contato com a campanha dos candidatos, né? É isso mesmo, Esteves. Começou aí no dia 16, né, que foi a última sexta-feira, o prazo para que os candidatos pudessem começar as suas campanhas eleitorais, né? Com exceção ainda da rádio e TV, que esse prazo se inicia no dia 30 de agosto, né? Os demais tipos de propaganda, eles estão liberados desde o dia 16, e aí os eleitores podem então avaliar quem que é o melhor candidato para receber, ou candidata, né, a receber o seu voto ali no dia 6 de outubro. Os registros das candidaturas foram feitos, mas agora estão sob análise da Justiça Eleitoral, né? Isso. No dia 15, que foi a quinta-feira, foi o último dia para que os candidatos escolhidos em convenção, que teve o prazo ali entre julho e até 5 de agosto, eles entrassem com o pedido perante a Justiça Eleitoral. Então, os pedidos foram requeridos até o dia 15 de agosto e agora estão sendo analisados pelos servidores da Justiça Eleitoral, ou às vezes até impugnado pelo Ministério Público ou por outros partidos, coligações, e estão agora em fase de análise até o dia 16 de setembro, quando todos os processos de registro de candidaturas devem estar julgados. Mesmo aqueles que já foram impugnados de antemão agora, né? Isso, ainda que o candidato tenha sido impugnado, ou a candidata, né, tenha sido impugnada, eles podem fazer campanha normalmente, tá? Até quando eles tiverem o registro indeferido definitivamente. Ainda que eles tiverem indeferido com recurso, eles podem continuar fazendo propaganda. Na eventualidade de algum candidato que esteja com a candidatura impugnada ganhar a eleição, ele corre o risco de não tomar posse, é isso? Isso, para que os eleitores entendam como que funciona, né, a gente tem alguns prazos para a campanha e para o processo eleitoral como um todo. Então, ali no final de setembro, a gente tem o fechamento do sistema de registro de candidaturas para que os dados saiam dali e possam ir para as urnas, certo? Se naquele momento, naquele dia do fechamento do sistema, o candidato estiver indeferido, ou a candidata, né? E mais ainda tiver com recurso, o registro dele ainda está sendo analisado pelo TRE, essa situação de indeferido com recurso faz com que o candidato vá para as urnas eletrônicas. E se por acaso seja indeferido definitivamente até o dia 6, a gente não tem mais como fazer essa alteração no sistema, porque o sistema já está fechado, as mídias já estão preparadas e as urnas já estão preparadas. Mas então, em que momento que a gente vai efetivar essa decisão de indeferimento? Lá no processamento do resultado da eleição. Então, muitas vezes um candidato indeferido, ele pode ir para a urna eletrônica por conta desse prazo de fechamento do sistema. Ele vai constar na urna eletrônica, mas os votos que esse candidato receber, eles não serão processados depois, eles não são válidos, eles serão invalidados por uma decisão que veio posterior ao fechamento do sistema. Deu para entender? Deu para entender. Agora, Thalita, me fala uma coisa, falando em prazos, né? Quinta-feira agora também expira o prazo de as emissoras de rádio, de TV e os partidos se reunirem, né, para tomarem ciência à luz da Justiça Eleitoral para ver o procedimento durante a campanha que será feita nos meios de comunicação. Na verdade, Esteves, não é agora na quarta, quinta-feira que expira o prazo expira no dia 25 de agosto, né? Então, dentro de 15 a 25 de agosto, os juízes eleitorais têm para fazer essa reunião. A reunião em Matão foi marcada no dia 22 de agosto. Então, hoje foi encaminhado ofício, né, para as emissoras de rádio e para os partidos, federações e coligações que estão em disputa no município de Matão, para comparecerem no dia 22, nessa reunião, que chama reunião de plano de mídia, né, que é para definir as regras ali do horário eleitoral. Quem definir, então,
quanto cada partido e coligação vai ter de tempo, de rádio, de propaganda, qual vai ser a ordem, né, de veiculação. Tem toda uma série de trâmite anterior a que deve ser cumprido até que a propaganda se inicie efetivamente no dia 30. Então, essa reunião está marcada para quinta agora, é isso? Isso, está marcada para o dia 22, quinta-feira. Thalita, com relação à propaganda eleitoral, né? Fica valendo para esse pleito as mesmas normas que foram elaboradas, né, na eleição anterior? A resolução ainda é a mesma, né? A resolução que trata de propaganda eleitoral, de registro, ela é a mesma da eleição passada, ela é de 2019. A gente teve algumas alterações, mas mais específicas com relação à propaganda pela internet, que são novidades para essa eleição, né? Mas, via de regra, são as mesmas, assim, na grande maioria, as mesmas regras. A gente continua não podendo aquelas propagandas de cavalete, nem carro de som. A gente só pode o som quando ele é acompanhado na carreata, caminhada e passeata do candidato. Os showmícios, na verdade, né, que eles são proibidos desde muito tempo, agora ele vem sendo liberado, né, pela essa resolução, que alterou quando o candidato ele é do meio artístico. Então, nesse caso, ele é possível que a gente, não é o caso aqui de Matão, acredito eu, não conheço nenhum candidato que seja do meio artístico, assim, que seja um cantor, né, que vai fazer um showmício. Então, foram poucas alterações que a gente teve da eleição passada para essa. Uma outra coisa também é a possibilidade de transferência, né, de sessão em que o eleitor vota, as exceções que também tem um prazo também, né? Isso. Assim, a regra geral, qual foi? 9 de maio foi o último dia para o eleitor fazer alteração no título de eleitor, certo? Depois disso, o tribunal abre um prazo excepcional, que vai até dia 22 de agosto, agora, quinta-feira também, para que o eleitor que tenha deficiência ou mobilidade reduzida possa alterar a sua sessão eleitoral, mas dentro do mesmo município, ele não pode trocar de município, tá? Então, o eleitor que tenha deficiência ou mobilidade reduzida e vote em um local que não é acessível, ele pode fazer esse requerimento e trocar o local de votação dele. Só que essa alteração ela é temporária, ela é válida só para essa eleição, justamente porque está fora daquele período de maio. O período de maio, lá, a movimentação que o eleitor faz, ela é definitiva. Agora é um período excepcional e ele vale somente para essa eleição. Então, a gente orienta o eleitor a procurar o cartório, ligar ou entrar em contato via WhatsApp, que a gente orienta melhor como que pode ser feita até mesmo pela internet. Thalita, se algum partido ou eleitor, né, notar algum tipo de propaganda irregular, o que ele deve fazer? O eleitor ele pode fazer a denúncia via o sistema Pardal, é só digitar lá na internet, no Google, ele vai achar o link facilmente. E partido, coligação, federação e candidatos e Ministério Público, eles têm a legitimidade para entrar com um processo na Justiça Eleitoral. Então, eles fazem via PJE, via processo mesmo formal.